Olá, começa mais um TCE Convida e é um prazer mais uma vez estar aqui falando com você. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito relevante e muito preocupante, porque é um dos maiores índices de câncer no mundo, que é sobre o câncer de pele. Agora no mês de dezembro, a gente tem uma campanha chamada Dezembro Laranja, que é para prevenir, né, chamar a atenção para prevenir o câncer de pele, que é algo realmente que a gente tem que discutir, conhecer e se ligar, porque todo mundo pode ser vítima deste problema. E para falar sobre isso, claro, mais uma vez, o nosso amigo querido, companheiro, né, o meu dermatologista querido, que é Dr. Delmo Freire, que vai falar sobre isso. Mais uma vez, Dr. Delmo, muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa, viu? É sempre um prazer estar aqui. Eu sei disso, e para mim é mais ainda. Queridão, vamos lá falar. Quais são as prevenções que a gente pode tomar sobre o câncer de pele e por que ele é, na verdade, a maior incidência de câncer no mundo? Então, assim. porque há uma tendência natural das pessoas sempre associarem o uso do protetor solar a eventos de exposição ao sol. Sim. Por exemplo, uma praia, uma corrida, uma caminhada, mas elas esquecem do uso do protetor solar naqueles momentos de uma ida no mercadinho, num pagamento do banco, numa saída, dentro de um carro. Então, essas exposições solares são diárias, não são exposições solares esporádicas. Sim. O grande problema do câncer de pele é que ele não é um tipo de doença que acontece do dia para a noite. É uma doença de característica progressiva. Então, eu digo que existe uma poupança de exposição ao sol. E essa poupança ao longo dos anos é que vai fazendo com que a pessoa tenha o risco de gerar uma metástase, um processo de alteração da sua pele, né? E aí começar a desenvolver células cancerígenas. Então, quando a gente fala sempre do câncer de pele é uma doença que não vai vir do dia para a noite e por isso tem que ter esse cuidado, essa rotina diária de exposição ao sol. Então, quais os cuidados que eu preciso ter básicos, né? Então, entender, né, que todo dia eu pego sol, ainda mais a gente está falando do Nordeste. Já se fala, por exemplo, que o Nordeste, a ideia, por exemplo, da exposição ao sol, que a gente fala dos riscos da radiação ultravioleta, eles são piores de 10 às 15 da tarde, né? Então, das 10 da manhã às 15 da tarde. No Nordeste, esse horário já se estende, hoje já se fala até às 9. Então, das 9 às 15 da tarde. Então, esse horário ele é o horário de maior exposição à radiação ultravioleta. Então, a radiação ultravioleta B é a radiação mais específica para a alteração da pele, gerando o câncer de pele. Por isso que a gente fala muito desse pico de horário, evitar as exposições ao sol exatamente nesse horário em que a radiação ultravioleta está no pico de exposição. Vou fazer uma pergunta aqui que eu me lembrei agora, que eu acho que é mito, né? Mas que tem a ver com o assunto. Assim, eu já ouvi falar que luz também é uma coisa que é ruim, assim, para a pele, né? Mas isso não tem a ver nada com câncer, é uma questão estética. Exatamente. Seria isso? Então, a gente dentro de um comprimento de onda, então imagine a luz como vários comprimentos de onda. Dentre os comprimentos de onda existe o comprimento infravermelho. Sim. Então, quando a gente tem as exposições, e inclusive a luz mesmo, ela ainda tem um comprimento azul. Então, vamos falar da estética. Então, por exemplo, quem tem melasma e ele se expõe muito a computadores, celulares, Piora muito. lâmpadas, a luz azul que está dentro do comprimento de onda da luz visível vai fazer escurecer a manchinha de melasma. Mas isso não Então, tem nada a ver com câncer. Não tem nada a ver com câncer de pele. Certo. Então, certo. sempre em ambiente fechado, essa exposição ela é muito mais nociva pela questão estética. Estética, mas a proteção recomendada também para isso seria o protetor solar? Sim, porque a gente está falando, imagina o seguinte, são duas características que a gente pode pensar aí. Uma delas é a própria doença, câncer de pele, e outra é a questão estética. Sim. Então, eu quero diminuir o fotoenvelhecimento. Sim. Então, o protetor solar ele tem algumas características e vantagens. Quando o paciente nos procura, por exemplo, ele sempre relaciona a história do câncer de pele. Mas eu digo, por exemplo, o protetor solar é quem vai controlar a oleosidade da pele. O protetor solar é que vai gerar esse efeito maquiagem. Sim, a ideia não é hoje você... Em dia tem, assim, as qualidades do protetor solar são infinitas, né? Várias. Então, a gente usa hoje... minhas pacientes, por exemplo, já usam hoje o protetor à noite, que são protetores de alta qualidade, para uma maquiagem. Então, hoje elas já disseram, não, eu até gosto do próprio protetor. A minha base é o meu protetor, eu prefiro, né? Apesar de que se eu falar isso na frente de maquiadores, eles vão me matar, né? Assim como me matam várias vezes que eu falei. Mas qual a diferença, né? Por exemplo, o protetor que vai vir com a base, ele vai ter uma ação não comedogênica.
Então, qual é a grande questão de a gente lembrar sempre da maquiagem, né? Foi para um evento, foi para uma festa, tem que usar um demaquilante, tem que tirar esse protetor por conta do risco de desenvolver uma acne no dia seguinte. Sim. O protetor solar ele tem essa característica de ser um produto específico para cada pele. Então, se eu tenho uma pele oleosa, eu vou indicar um protetor para pele oleosa. Se eu tenho uma pele mais seca, mais madura, vai ter protetores para pele madura. Então, eu digo que o protetor solar hoje, ele não vem apenas com FPS, né? Fator de proteção solar. Ele vem com a gama de características positivas para o paciente. Então, a gente hoje não fala o protetor apenas como uma ação de fotoproteção em si. Mas, por exemplo, hoje os pacientes se beneficiam da ação antioxidante, de vitamina E, vitamina C, que muitas vezes está dentro do protetor. Por isso que você tem que procurar um dermatologista especializado de sua confiança, como o Dr. Delmo, para poder saber de todas essas coisas, né, gente? Porque a gente não sabe de tudo. Então, isso é muito importante. Muito, muito, muito. Exatamente. E vamos lá. Então, é super tratável, né? O câncer de pele. Então, assim, não é uma coisa pra gente se desesperar, Exato. não é isso? E quais são os tratamentos que são feitos para poder curar esse problema? Pronto, vamos falar aí dos 3 tipos de câncer de pele, né? Certo. A gente tem um câncer de pele carcinoma basocelular. Esse é o mais comum do mundo. Então, esse é o que você vai encontrar na pessoa mais clarinha, que se expõe ao sol. Ele aparece muito em áreas de fotoexposição. É normalmente a ponta do nariz, é a orelha, às vezes em face, colo, muita mulher às vezes expõe muito colo, braços. Então, é aquele câncer muito específico de exposição ao sol. O CBC muitas vezes aparece como se fosse uma casquinha, às vezes uma feridinha que não cicatriza, uma lesão alta, com a característica um pouco mais perolácea. Então eu digo, todo sinal que você observar na sua pele que não existia, começou a aparecer, não estava lá, e disse, olha, tem uma coisinha que apareceu aqui, não tinha. Estranha, não cicatriza. Eu já usei um monte de pomada, que a maioria chega assim, já usei um monte de pomada, fui na farmácia, comprei, a primeira coisa é ir no farmacêutico, em vez de no dermato. Em vez de no dermato, é muito aí passa louco às vezes isso. 3, 4, 6 meses, aí depois disso aí não deu certo com o corticoide, aí vai para o dermato. Então, é aquele tipo de mancha que aparece com características estranhas. Óbvio que a pessoa não precisa ser PhD para desvendar se essa mancha é do bem ou do mal, por isso que a gente usa um dermatoscópio dentro do consultório. Porque o dermatoscópio é uma lente de aumento em que a gente vai ver as características de sinais de alerta. Sim. Segundo, então, a gente tem 3 tipos: CBC, carcinoma espinocelular e o que é o cão chupando-manga, que a gente fala que é o melanoma. Então, dos 3 cânceres de pele, o mais comum é o CBC, depois, secundariamente, o espinocelular e, por último, o melanoma. Graças a Deus, o mais comum é o CBC. Secundariamente vem o carcinoma espinocelular. O carcinoma espinocelular, ele já está entre o CBC e o melanoma como característica de gravidade. Ele tem esse risco de gerar uma metástase. É um risco pequeno, mas tem. Mas existe. O CBC dificilmente, na verdade a estatística é muito, muito, muito baixa. A gente diz que na verdade é um câncer que ele vai crescer na região e ele vai aprofundar e alargar. Então, por exemplo, se tiver um câncer no nariz, ele vai começar a comer esse nariz. Então, ele vai começar a crescer e vai aprofundando. E a gente tem que fazer uma retirada completa da lesão com margem de segurança. Já o espinocelular, alguns subtipos de carcinoma espinocelular, eles podem gerar metástase. Qual é o pior? O melanoma. Então, quando você vê nas propagandas o ABCDE, é ABCDE do melanoma. É esse que a gente não quer de jeito nenhum e tem que ser diagnosticado de uma maneira precoce, porque é um câncer que dá muita metástase. Então, por exemplo, se a gente for comparar, é um câncer que nem sempre vai estar ligado ao sol. Às vezes vai estar ligado em áreas que nem pegam o sol, a predisposição genética, né? Ele pode estar, por exemplo, na região das costas, pacientes de pele negra, às vezes debaixo do pé, às vezes na unha. Então, é um tipo de câncer que você não vai sentir dor, não vai coçar, porque há uma tendência natural de a gente procurar o médico quando a gente tem sintoma. Então, muitas vezes o paciente chega lá, eu vim por conta disso. Eu começo a procurar e eu digo, esse aqui tá tranquilo, esse que tá coçando tá ok. Mas esse aqui que tá quietinho, que tá parado, que você não tá dando nem conta dele, tá com esse problema. aqui que a gente vai ter que fazer uma biópsia. Então, tratamentos para esses tipos de lesão. Então, quando a gente tem um carcinoma basocelular superficial, que ele não aprofundou, existe a possibilidade de a gente usar um medicamento. Esse medicamento ele pode destruir a lesão se ela for superficial.
Existem também tratamentos com congelamento, com frio ou um processo usado com cauterização. Então, existem 3 processos nessa lesão. Quando a lesão ela já está um pouco maior, não existe outra possibilidade a não ser cirúrgica. Então, dentro da cirurgia, a gente faz a extração da lesão por completo. Essa peça ela vai para o anátomo patológico para 2 características principais. Uma é descobrir o nome da lesão, dizer assim, olha, eu suspeito de um vaso celular. E o patologista ele vai dizer, ok, as características da célula que está aqui são características de vaso celular. E outra característica importantíssima é saber se a gente tirou a lesão por inteiro. Então, quando a gente tira a lesão por completo e extrai essa lesão, mesmo sendo um câncer de pele, a conduta, nesse caso, é acompanhamento. Por quê? Porque o principal tratamento desse tipo de lesão é tirar por completo o câncer de pele. A mesma coisa acontece no carcinoma espinocelular. A maioria dos casos, aí depende do subtipo, muitas vezes pode fazer uma cintilografia ou pode fazer um exame de imunofluorescência para ter essa noção das características. Mas no carcinoma espinocelular, a maioria dos subtipos são subtipos mais simples. Também se extrai a lesão e faz o acompanhamento periódico por aí de 2 anos. Já o melanoma é aquela lesão que você retirou, diagnosticou melanoma, a coisa fica um pouco mais complicada, porque a gente tem que saber se ele já gerou metástase para outros locais. Muitas vezes ele pode ir para o cérebro, ele pode ir para o osso, ele pode ir para pulmão, para fígado. Então, é um tipo de câncer que ele não fica na pele. Esse é o que mais mata. Então, esse que é o cão espanmanga. Tem exame específico para detectar isso, como tem de vários outros tipos de câncer, assim, a mamografia? Tem algum tipo de exame específico para você, assim, olha, você faz esse exame, faz tipo um scanner de você, do seu corpo inteiro, da sua pele inteira, para poder saber se tem algum foco ali de câncer de pele. Da mesma forma que a gente faz aquelas condutas, não tem as condutas preventivas, por exemplo, no câncer de mama? Sim. Você palpar a mama, ver se tem algum carocinho. Essa é a primeira etapa de qualquer tipo de sinal. Então, primeira etapa é observar sempre se apareceu algum sinal diferente. O câncer de pele pode existir sobre 2 óticas. Ele pode existir em cima de uma lesão antiga. Então, por exemplo, a pessoa diz, olha, eu tenho um sinal, mas desde pequeno. A vida toda. Aí a pessoa, não, mas isso aqui eu já tinha. Esse sinal, ele pode mudar. Isso é um ponto. Então, câncer de pele, ele pode vir de uma lesão antiga. Como o câncer de pele, ele pode vir sobre uma ótica de uma área que não existia a lesão. Sim. Então, ele pode existir sobre essas 2 características. Então, apareceu algo novo, ou a minha mancha, que era antiga, que estava ali quietinha, começou a crescer, começou a mudar de cor. Então, entra no ABCDE, assimetria, borda, cor, diâmetro e evolução. Então, por isso que tem uma tabelinha bem específica para a gente sempre falar dos cânceres de pele. Então, primeira conduta é a auto-observação. Que às vezes não acontece, porque como você mesmo disse, tem locais que você não consegue ver. Por isso que é interessante até o companheiro, a companheira tá observando as costas. Muito, Às vezes é a mulher que chega lá e diz, não, eu vi que tem um negócio aqui nas costas dele e traz o marido para a clínica. Porque o homem é complicado às vezes para ir para o médico. É isso mesmo. Segundo, existe o próprio exame que é com o próprio dermatoscópio. Existe uma dermatoscopia digital. E o que seria isso? Fazer uma avaliação de todas as manchas, todos os sinais. Eu falo muito isso para quem já tem muita pintinha. Então, eu preciso então fazer isso sempre, né? Por quê? Porque essa pintinha ela tem que ter pelo menos uma avaliação aí a cada ano para saber se ela mantém as características de pele saudável. E pintinha que fica gordinha, assim, que começa a crescer, isso é uma característica ruim? Não, eu digo que tudo que o problema é quando ele alarga. Agora que cresce não tem problema. Então, as lesões que são altas não são sinais de alerta. Ai, que coisa boa. Então, a gente tem muita pintinha que tem, às vezes, porque um pelinho. Porque a minha cresce, que é uma beleza. Daqui a pouco tá tudo assim, ó, tudo cheio de bola. Ó, doutor, tá vendo? É assim, vão crescendo só de tamanho. Esse a gente chama isso de névoa intradérmica. Então, ele cresce internamente e externamente. Por exemplo, é um tipo de lesão que não dá para tirar queimando, tem que abrir, tirar e dar um pontinho. Então, quando são lesões estéticas, eu digo, olha, vai trocar isso por uma cicatriz. Nesse momento não é algo que vai te fazer mal, sim, mas se esteticamente incomoda, pode ser retirada também. Então,
Existe esse exame que pode fazer anualmente Que para seria... fazer esse acompanhamento Então, e esse com controle. o senhor como profissional, o senhor recomendaria que as pessoas Vale a tivessem pena. a partir de que idade, por exemplo? Tem Da- alguma idade? Olha, a partir dessa idade o risco aumenta, então seria necessário que você todos os anos fizessem esse Então, tipo é de porque tudo avaliação. depende da característica genética. Então, se, por exemplo, tem crianças que já têm o histórico de manchas e sinais, qualquer sinal da pele precisa ser avaliado. Sim, Porque tem as exceções das exceções. Pode sim, aparecer uma lesão totalmente atípica. sim. Às vezes uma criança, como eu disse, às vezes são lesões com características genéticas. 10% das lesões têm características genéticas. Por exemplo, o melanoma, 10% é genético. Então, é o sorteio, né? A maioria vai estar ligada ao fator de exposição, mas às vezes 10% é genético. Então, qualquer pintinha que apareceu estranha, é já procurar. Então, vamos lá que apareceu uma pintinha nova, eu procuro. Mas vamos dizer que tem pessoas que já têm muitas pintinhas. Já tem um histórico, é meu tio, já tirou um monte de lesão, né? Eu sou muito clarinha, minha pele é muito clara, vira e mexe aparecem umas coisas estranhas, tem uma feridinha que sempre sai uma casquinha, a gente chama normalmente de lesão de ceratose actínica, a gente chama de lesão pré-maligna, e tudo está ligado à exposição ao sol. Então, sempre que a pessoa, por duas características, ou tem muitas pintinhas, ou tem esse hábito de vira e mexe, pega um pouquinho de Está tomando sol, é sol, é. relaxada, não gosta do Eita, protetor, Jesus. gosta da Eita, que eu já tô me praia, encaixando em todos esses segmentos gosta aí. de pegar uma piscininha, Porque, pegar um vou confessar bronzeado. aqui uma coisa, aqui eu só passo protetor praticamente na cara e no pescoço. O resto eu adoro ficar assim, me tostando lá pra ficar bem queimadinha. Esse é o risco. Esse é o grande risco. Porque existem formas hoje de a gente fazer um bronzeamento de uma maneira artificial, né? Ou existe os autobronzeadores. Sim. O autobronzeador, óbvio, tem marcas e marcas, mas tem marcas boas que geram esse efeito bronzeador sem expor ao sol. E sem ter problema, sem causar o problema Porque eu não estou falando da exposição, daquela famosa exposição com a fitinha. Uma Não é fitinha. isso Que também. é a mesma Que é coisa, porque você vai sol estar no sol do com mesmo um jeito. bronzeador. Estamos falando de um produto que tem efeito autobronzeador. Ele vai pigmentar um pouquinho a pele, vai deixar esse tom um pouco mais dourado. O problema é esse, é que a gente precisa de uma dose de vitamina D. O problema é que as pessoas não querem apenas a dose do vitamina D, ela quer a cor mais perfeita, bronzeada, né? de sol. É isso mesmo. E diante dessas informações que a gente acabou de obter sobre a questão genética e sobre o grande vilão para o câncer de pele, que é o sol, diante desse momento que a gente está chegando de verão, assim, quais são as recomendações, né? O que é que a gente deve dobrar os cuidados nesse momento do verão, assim? Pois é uma época que as pessoas gostam muito das praias, né? Sim. Viajam, sempre tem. E eu digo assim, eu costumo relembrar sempre do risco e do cuidado redobrado com as crianças. As famílias, muitas vezes, acabam deixando os filhos lá soltos na praia e muitas vezes essa exposição da criancinha ali ao sol deixa de lado. Então, a criança ela já tem uma pele mais sensibilizada, né? A gente está falando de exposição ao sol, de câncer de pele, mas até do risco de uma insolação. Sim. Então, o protetor solar ele não vai proteger apenas do dano crônico. Ele vai proteger você de não ficar com a queimadura, né? Que às vezes a gente só lembra o excesso chega de noite lá, tá atacando hidratante. A criança se acabando, não consegue nem dormir. Que não consegue dormir. Então, esse cuidado em relação ao, principalmente, roupa de proteção solar. Então, tá com a criancinha, já compra as roupas de proteção, UV. Sim. Às vezes os bonezinhos, já coloca a criança, tem lá o sombreiro, bota uma piscininha ali debaixo do lado para estar acompanhando. Porque a gente tem que lembrar que o próprio sombreiro, as pessoas dizem, mas não estou tomando exposição direta, mas tem a reflexão do sol na areia. Na areia que é horrível. Então tem que usar do mesmo jeito, que você vai ver, embaixo do sombreiro, você também vai ter um risco de muitas vezes você passa o dia inteiro no sombreiro e você se queima toda. Exatamente. Porque a radiação ele vai bater na areia e vai gerar o infravermelho, que é aquele tipo de radiação que queima. Então, o protetor solar ele vai pegar todos esses comprimentos de onda, desde o infravermelho ao ultravioleta. Então, você vai ter um risco menor, né? Óbvio, depende muito do tempo de exposição. Um risco menor de você ter uma queimadura, por exemplo. Sim. Então, quando a gente fala da exposição, por exemplo, numa praia, em locais de muito sol, vou fazer caminhadas, trilhas, a gente tem duas características. A gente tem que pensar num protetor que tenha uma característica de ser resistente à água. Sim. E aí tem alguns detalhes específicos de cada protetor. Então, eu não vou usar aquele protetor do meu dia a dia, às vezes com a base, eu vou usar um protetor que tenha uma resistência ao suor e à água.
Por quê? Porque ele vai, com o passar do tempo, começar a derreter e às vezes eu tenho um risco de perder parte do filtro solar. Então, quanto mais resistência à água, mais eu posso ter essas possibilidades de Prolongar o entrar tempo na de sem água, precisar sair. repor, né? A reposição existe. Sim. Tanto é que a gente fala o seguinte, a cada 2 horas de exposição ao sol eu preciso repor. Repor. Então, de 2 em 2 repõe. E quando entra no mar, passa um tempinho no mar e volta, e tem que fazer uma reaplicação. Então, se fizer, eu digo que não é apenas o FPS, porque as pessoas se preocupam muito. Então vou usar um produtor 100. O problema não é o FPS apenas, porque a gente já sabe que a partir do fator 60, o grau de proteção à radiação ultravioleta já é uma proteção boa. Protege em 93% a 95% das raios UVB. O que muda do FPS é muito pouco em relação à radiação ultravioleta. É a reaplicação. O problema é que os pacientes chegam assim, eu estou usando o produtor 90, aí eu passo a 7 e tá bom. Então, o problema não está no FPS, está em reaplicar. Eu digo, é mais fácil a pessoa dizer, eu estou fazendo um 30 de 2 em 2 horas, está ótimo. Tá ser perfeito. Do que a pessoa fez um 90 e não passou mais. E não passou mais. Então, praia, exposição ao sol. Lembrar que existem os outros artifícios, né? Roupa de proteção UV. Hoje tem os biquininhos aí com proteção UV para criança, tem sunga de proteção UV. Hoje tem os bonés, que hoje não é aqueles bonés feios, não são aqueles chapéus feios para mulher, por exemplo. Ai, tem tanta coisa linda. Hoje os acessórios com proteção UV melhoraram muito. Não é aquele produto que a pessoa olha, nossa, não, eu acho que hoje, assim, essas grandes marcas de moda praia, a maioria dos seus lycras, dos seus tecidos, tem proteção UV, né? Então você vai estar protegido e elegante. Hoje não é mais aquela coisa de você usar e tá estranha da praia. Hoje tem uma moda que está forte, cresceu muito, porque é um acessório a mais de proteção. Então a gente está falando das duas características. Câncer de pele e envelhecimento. Ninguém quer ficar velha. Não. Velha vai ficar. Eu acho que a preocupação maior é com o envelhecimento mais do que com o câncer de pele. Mas a gente não quer que a pele envelheça acima da média pelas exposições ao sol. Esse que é o grande risco. É isso mesmo. Então, diante de tudo que a gente falou, eu considero que é indispensável que você tenha uma avaliação médica minuciosa, anualmente, de todo o seu corpo em relação ao câncer de pele. Mesmo a gente com tempo de experiência, né? Muitas vezes o dermato é muito de olho, né? Sim. A gente fica olhando e diz, olha, essa aqui tem uma característica estranha. Mesmo assim, então mesmo que você tenha uma lesão suspeita, às vezes aquela lesão é uma lesão estética. E acontece muito. E como eu disse, às vezes aquela que a pessoa se preocupa não é a que me chamou a atenção, às vezes aqui tem algumas características estranhas, é a que muitas vezes é a complicada da história. Então, a grande questão é que a gente só vai ter essa noção com mais profundidade quando a gente coloca lá o dermatoscópio, que é uma lupa de aumento, em que a gente vai ter a noção das características microscópicas, né? Então, tudo que a gente fala de lesão suspeita, a gente vai ter alguns sinais de alerta que a gente observa no dermatoscópio. Então, a gente só vai conseguir isso com o dermatoscópiozinho ali, visualizando lesão por lesão. Então é isso, gente. Prevenir, se proteger, buscar orientação médica e observar. É isso que a gente tem que fazer e desejar que você faça tudo isso e que não tenha nenhum problema, né, doutor? E colocar à disposição também o seu trabalho, né? O seu conhecimento através da clínica do Clinique, gente. Fica no Horizonte Jardim, sala 1018, no 10º andar. Eu super recomendo. Vou colocar aqui os Instagrams, os contatos, tudo para você agendar sempre, anualmente, esse tipo de avaliação, né? Para cuidar da sua saúde e da sua beleza, né, doutor? Posso dar uma dicasinha final? Deve, por favor. Todas que você quiser. Então, a gente quer as duas coisas na vida sempre, né? A gente quer estar com a pele bronzeada, ao mesmo tempo a gente também tem que ter o cuidado. Então, se a gente quer um efeito mais bronzeador, né, na pele, não adianta eu querer isso de um dia. Sim. Então, eu posso fazer isso de uma maneira respingada, né? Durante a semana, eu fazer essas exposições, intervalos menores e todos os dias pode ser feito com intervalos menores. Então, posso pegar 1 hora de sol todos os dias, eu também vou ter meu efeito bronzeador. Com certeza. O problema é que inclusive mais duradouro, né? As pessoas querem isso de um dia.
né? Querem pra ir pra uma balada, querem pra ir pra um, né? É aquela coisa das exposições extremas, né? E isso é o grande risco, porque você vai passar por sua pele por um fator de agressividade absurda, né? Então a gente fala do envelhecimento e da exposição ao sol. Então eu quero fazer isso, eu vou fazer com intervalos, né? Eu vou fazer com, pelo menos, pega uma semana e pega aí 1 horinha de sol todos os dias, que você vai começar a ver que aos poucos sua pele vai tonalizar. Segundo, é investir no beta-caroteno. Então, alimentos ricos em beta-caroteno, eles vão ser muito interessantes para esse processo de exposição ao sol. Então, todo alimento que tem aquela cor mais alaranjada, ela vai ter uma facilidade de fazer com que sua pele adquira um tom mais bronzeado. Então, essas são dicas interessantes para quem, óbvio, aí passou os horários, fez aquela exposiçãozinha, pode usar um fator de proteção, eu digo 30. Se fizer um fator de exposição 30, você vai perceber que a pele adquire um tom um pouco mais bronzeado. Por exemplo, a branquinha, se não passar, não existe a branquinha, tem como passar ela 30. vai queimar a pele. Então, o 30, num processo de exposição, hoje já existe, por exemplo, protetores com fator 30. Para peles especificamente brancas. Não só isso, que geram um efeito bronzeador, com fator legal. 30. Tem marcas. Eu não sabia. Por isso que eu disse, tem muita coisa legal aí. Então, tem o fator 30, mas ele tem uma ativação da melanina. Então, você consegue adquirir esse tom mais dourado com uma proteção adequada. Então, são exposições mais leves, alimentação mais rica em beta-caroteno, então são alimentos mais alaranjados, porque isso vai facilitar o seu corpo a adquirir esse tom um pouco mais dourado. Aí. Agora, já que você falou sobre esse assunto da exposição muito forte em um dia só, eu sou adepta a bronzeamento de fitinha, de ficar lá no sol. E assim, é 1 hora que a gente fica lá. Como você disse, 1 hora, não sei o quê. É horrível eu ficar lá essa 1 hora e ficar com esse potencializador, porque você coloca um potencializador. O problema é o potencializador. É o óleo bronzeador. Então, mas se for de boas marcas, que tiver uma certa... Não tem proteção nenhuma, não tem nada aquilo ali. Baixo. É muito baixo. Porque você induzir, botar um óleo na pele para você vai fritar, né? O risco é um fotoenvelhecimento. A maioria dos pacientes vira e mexe, chega na clínica e a gente percebe aquela pele um pouquinho mais envelhecida. Sim. O que acontece muito com os óleos, que fazia isso antigamente, né? O pessoal fazia de tudo, era Coca-Cola, né? A tendência antiga era usar produtos para tentar bronzear a pele. Mas então, aí era completamente caseiro, né? Uma coisa caseira, Hoje, eles industrializaram um produto, só que o FPS ali dentro é muito baixo. Eu digo, existem hoje produtos médicos testados, comprados em farmácia, que têm essa característica bronzeadora e são produtos de qualidade. Eu não gosto muito da ideia do alto bronzeamento, do excesso de exposição ao sol, porque muitas vezes já tive casos de pacientes com queimaduras, pacientes com a pele mais envelhecida. E o grande risco é isso, é que o produto óleo, ele tende a acelerar o processo de inflamação da pele. Você consegue um efeito mais rápido. Por quê? Porque joga um óleo. Esse protetor, por exemplo, que eu falei, ele vai ter um efeito mais lento. É aquele efeito que eu vou dizer, olha, vai ser todo dia, você vai tendo um efeito mais gradativo. Mas não orientaria a senhorinha já entendi o recado. Eu já disse que tem os autobronzeadores, mas não aconselho. Então abafe. É um risco absurdo. Abafe, viu, igual a antiga câmara de bronzeamento artificial, né? O risco de câncer de pele era dobrado. Gigante. Gigante. Doutor, muito obrigada. De nada. Como sempre, as informações perfeitas, super esclarecedoras. Muito obrigada. E eu desejo a você um lindo final de ano, né? Protegido, cheio de sol e de alegria, tá, gente? Com muito protetor. Com muito protetor solar e boa orientação. Viu, gente? Doutor Delmo, muito obrigado mais uma vez. Viu? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.